E aí pessoal, tudo bem? Professor Micael com vocês aqui. Vamos resolver uma questão de matemática, uma questão de geometria. Vamos lá ao enunciado dela. O enunciado diz que ômega 1, ômega 2 e ômega 3 são três circunferências congruentes, tangentes duas a duas. Então temos aqui ômega 1, ômega 2 e ômega 3, duas a duas tangentes entre si. Os segmentos PI e PI mais 1, para I de 1 até 3, são tangentes a ômega I no ponto PI, e P1 igual a P4, ou seja, P1, P2, tangente em ômega 1, nesse ponto P1, P2, P3, tangente em ômega 2 em P2, e P3, P1, sendo P1 igual a P4, tangente a ômega 3 em P3. Sabendo que o raio de qualquer das circunferências é 2 unidades de comprimento, calcule o lado do triângulo equilátero P1, P2, P3. Esse triângulozinho aqui, até pela construção, né, poderíamos concluir que ele é um triângulo equilátero. Então, vamos proceder à resolução. Existem várias formas de fazer essa resolução, mas primeiro vamos aqui a uma construção. Bem, nossa figura já aparece aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer, a resolução que eu propus aqui, foi uma resolução de construção. Então, vamos lá a nossa construção, como é que ela vai se dar. Vou traçar inicialmente vou marcar aqui inicialmente os centros das três circunferências e aqui eu vou traçar uma reta que passa por P1 ou por P3 e pelo centro da circunferência ômega 3. Então tracei aqui de forma que eu tenho uma reta passando justamente por P3 e pelo centro de ômega 3. Em seguida eu vou fazer o mesmo procedimento com as demais circunferências. Então aqui eu tenho uma reta que passa por P1 pelo centro de ômega 1 e uma outra reta que passa aqui por P2 e pelo centro de ômega 2. Então observe aqui que eu gerei um triângulo e é esse triângulo que eu vou trabalhar. Então vamos pegar essa figura e levar lá para a nossa área de trabalho. Olha aí, já temos aí o nosso triângulo. Vamos marcar os nossos vértices, então A, B e C. E qual a natureza desse triângulo que aqui se encontra? A gente pode trabalhar com a ideia dos pontos de tangência, então aqui 90 graus, já que eu tenho um ponto de tangência, tá? Então aqui nesse ponto eu vou ter 90 graus, por quê? Porque aqui também é 90 graus, já que é um ponto de tangência esse segmento P1, P2. Então, o diâmetro aqui vai ser perpendicular. Então, se aqui é 90, aqui é 90 também. Esse ângulo é 60, o que me dá aqui 30 graus para esse ângulo. Ora, aqui também é 90. Então, esse ângulo aqui ele é 60. Se você fizer o mesmo procedimento, tá? Ou seja, esse triângulo aqui é retângulo. Aqui é 60, aqui é 30, então aqui é 60 também. Então 60, 60 é 60 também, ou seja, esse triângulo ABC, ele se trata aí de um triângulo equilátero. Tá? Nem precisamos usar congruência, somente mesmo a marcação dos ângulos, nós já chegamos aí nesses resultados, tá? Então, não precisamos mais colocar nada na figura, já está ótimo aqui. Então, nosso trabalho aqui é compreender quais são os triângulos que nos interessam. Então, um triângulo bastante interessante para você levar para a sua vida é esse triângulo aqui. Você que vai aí fazer suas provas de vestibular, você tem lá o triângulo 30, 90, 60. Isso aqui é um triângulo clássico, né? Então, se você tem aqui oposto a 30, x,
Então, a hipotenusa pelo seno de 30 ser meio, ela é 2x, e aqui o cateto adjacente vai ser x raiz de 3. Essa construção aí é uma das que você tem que realmente conhecer, muito utilizada. Então, vamos ver essa figura que nós temos ela aqui. No nosso triângulo aqui AP1, P2, AP1, P3, nós temos exatamente esse triângulo 30, 60, 90. Então, vamos designar esse pedacinho aqui por x. Então, todo esse pedaço de A até P1 vai ser 2x. Então, 2x vai sair aqui dA e vai até P1. Então, todo esse segmento vale 2x. E esse segmento que é o lado do triângulo que eu quero é x raiz de 3. Então, a nossa empreitada agora não é mais calcular o lado, e sim calcular o valor de x, porque se eu calcular o valor de x, eu, multiplicando aqui por raiz de 3, eu vou ter o meu resultado. Ora, nós temos três circunferências tangentes 2 a 2, e não fizemos ainda um dos mandamentos de quem trabalha com circunferência e bem conhece, né? A gente tem que ligar os centros dessas circunferências. Então, se eu pegar e ligar dois centros das circunferências, fizer essa ligação aqui, eu vou gerar um triângulo de trabalho. Então, vamos chamar aqui de O3, vamos chamar aqui de O1. Então, esse triângulo aqui ele é um triângulo bem interessante, porque eu tenho essa dimensão de O3 até O1, vale 4. Aqui é raio 2, aqui também é raio 2, 2 mais 2 igual a 4. Voltando aqui, olha lá, o raio da circunferência vale 2 unidades de comprimento. Então, vamos logo escrever isso aqui. Raio igual a 2 unidades de comprimento. Então, aqui temos 4. Bom, aqui temos 2, esse pedacinho aqui. Aqui também temos 2, que é raio. Então, de O1 até P1 vale 2. Lembrando que esse 2x vai de A até P1. Então, isso aí é o valor de Px. Então, vamos escrever esse triângulo aqui, que é ele o nosso objeto de trabalho nesse momento. Então, esse triângulo aqui de vértice A, O3, O1. E esse lado AO3, ele vai valer x mais 2. Então, olha lá, x mais 2. Esse lado de A até O1 vale 2x menos 2. Tomar cuidado, porque esse pedacinho aqui todo vale 2x. Aqui de O1 até P1 vale 2. Então, aqui temos 2x menos 2. O ângulo entre esses lados vale 60 graus e O3 ou 1 vale 4 unidades de comprimento. Então, nosso problema agora passa para cá, é aplicar a lei dos cossenos aqui. Então, veja que não é nenhum bicho de 7 cabeças se fizermos essa construção. Bom, vai ter uma álgebrazinha um pouquinho pesada, vamos lá, 4 ao quadrado é 16. Então, vai ser x mais 2 ao quadrado, mais 2x menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes x mais 2, vezes 2x menos 2, vezes o cosseno de 60. Ora, o cosseno de 60 é meio. Posso cortar aqui com esse 2, né? Então, guarda aí, cosseno de 60 graus é meio. Então, meio vezes 2, posso cancelar. E caímos numa equação do segundo grau. Vamos trabalhar com ela um pouquinho cadenciado. Então, 16x ao quadrado mais 4x, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 4, mais o quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, mais o quadrado do segundo, mais 4,
menos, vamos abrir aqui um parênteses para trabalhar, 2x ao quadrado, x aqui vezes 2 vai dar negativo, menos 2x, agora 2 vezes 2x, 4x, e aqui 2 vezes 2, 4, menos 4, corrigindo aí o sinal. Vou novamente repetir o 16 e vamos aqui com calma trabalhar com esse resultado. Temos aqui x ao quadrado mais 4x ao quadrado, 5x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, 3x ao quadrado. Esse aí é o nosso primeira parcela do nosso trinômio. Vamos à próxima, eu tenho 4x positivo, 4x aqui negativo, 2x aqui positivo. Então, menos 8x aqui. Então, isso aqui vai dar 4x com 4x eu posso cancelar. Então, menos 8x, menos com menos aqui vai dar mais. Então, menos 8x mais 2x, isso é igual a menos 6x. Temos aí já o fator que nos interessa. Agora aqui 4 mais 4 é igual a 8. Menos com menos é mais, vai dar 12. Então, mais 12. Então, 16 para 12 é 4. Vamos ter aqui 3x ao quadrado menos 6x mais 4 igual a 0. Então, vamos aqui trabalhar para resolver essa equação quadrática. Nesse momento, é ela que nós devemos resolver. Vamos calcular delta aqui rapidinho. Então, delta é igual a 36 menos, só uma correção, né? Isso aqui não é mais, 16 vem para cá negativo, então é menos. Então, corrigindo aqui. Então, vamos lá, 36 menos 4 vezes 3 vezes menos 4. 36 é 12 vezes 3, que é 4 vezes 9, 4 vezes 3 vezes 3, menos 4 vezes 4. Fica positivo, na verdade, né? 4 vezes 4 vezes 3. 4 vezes 4 vezes 3. 4 é quadrado perfeito, podemos colocar em evidência. E aí 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado, ou 4 vezes 3 é 12. 9 mais 12, 21. 21 não é quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada aqui de delta vai ser 2 raiz de 21. Eu estou tratando de uma dimensão, então não tem sentido aí falar de valor negativo, tá? Então, vamos considerar somente o valor positivo. Mas vamos escrever aqui o formato da equação de qualquer forma. Então, vai ser igual a menos b, então menos menos 6 é 6, mais ou menos 2 raiz de 21, sobre 2 vezes 3. Que a gente pode fazer uma simplificação por 2, né? Então, isso aqui fica 3, por 2 fica 1. Então, se eu analisar aqui, o único sinal que me interessa é o sinal positivo, visto que o sinal negativo vai dar um resultado negativo. Então, o valor aqui que eu vou utilizar, então vai ser 3 mais raiz de 21 sobre 3. Esse aí é o resultado que me interessa. O outro valor não convém. Se você quiser colocar, você pode colocar, não tem problema algum. Porque vai dar um sinal negativo, e se eu tenho aí um sinal negativo, não tem sentido
para uma medida, uma dimensão. Aqui 3 menos raiz de 21 sobre 3. Esse resultado aqui, ele não se aplica. Um resultado aqui falso. Alright. Falsa raiz aí para o nosso trabalho. Dentro do nosso contexto. É uma raiz da equação, mas fora do nosso contexto. Então, encontramos aqui o nosso valor de x. Olha lá que maravilha. X igual a 3 mais raiz de 21 sobre 3. O que queremos é calcular aqui o lado do nosso triângulo equilátero, que é P1, P2, P1, P3, P2, P3, ou seja, x raiz de 3. Então, o lado L do triângulo é dado por o triângulo P1, P2, P3 é L igual a x raiz de 3. Multiplicando isso aqui por raiz de 3, o que é que nós vamos ter? Vamos com parcimônia. Olha lá, vou multiplicar por raiz de 3, vai ficar 3 raiz de 3 mais. Agora olha o pulo do gato aqui, ó. Raiz de 21 é raiz de 3 vezes raiz de 7. Vou escrever assim o raiz de 21, ok? Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 7 vezes raiz de 3 sobre 3. E aqui uma coisa bem interessante, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Posso cortar esse 3 aqui também. Como é uma soma, é como se eu estivesse colocando em evidência e depois cortando, tá? Ou seja, A mais AB sobre A. Você pode simplesmente cortar isso aqui, seria 1 mais B. Se você quiser uma outra etapa, é como se você colocasse o A em evidência, fizesse 1 mais B sobre A. Óbvio que para A diferente de zero e você fizesse aqui esse cancelamento. É isso aí que a gente está fazendo aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 com 3 em evidência, eu posso cancelar com esse 3 aqui. E aí o lado do meu triângulo vai ficar raiz de 3 mais raiz de 7, unidades de comprimento, questão bem interessante e que vale a pena, né, você acompanhar aí a resolução. A gente trabalha aí com conceitos bacanas. E aí, deu igual a sua? Você fez desse jeito? Vamos lá dar uma visualizada aqui no problema novamente. Então, chegamos a esse triângulo equilátero. Observamos que temos triângulos retângulos aqui, 2 a 2, tá? Marcamos aqui x, 2x, x raiz de 3, utilizando o triângulo 30, 60. Ligando aqui os centros das circunferências, criamos aqui o triângulo AO3, O1. Então, esse triângulo aqui, nós aplicamos a lei dos cossenos e achamos o valor de x e, consequentemente, achamos o lado do triângulo. Então, questão bem interessante. Vale a pena aí você colocar no rol das que você já viu a resolução ou conhece a resolução, tá certo? Se gostou, deixa seu like, compartilhe o vídeo, tá? Outras questões virão. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima.